Hoje eu enviei a tradução do Milton para nós discutirmos. Mas, deixa eu ver, quem é que veio? O James não veio semana passada. Não vim, sério. O Rafael veio. Não, também não, nem eu, nem eu. Eu posso fazer um resumo. Isso, faz um apanhado dessa da aula passada, que aí vai ter o vídeo também e continua depois. Certo. Eu vou sentar até aqui não, mais pra frente. O pastor mandou um negócio no Instagram, no Face. Eu não consigo abrir. Eu tenho que ter Face para abrir aquilo. Ele mandou ontem um negócio no Face, tá lá, Face. Às vezes sim. Tem que ter Face para abrir? Às vezes sim. É? Mas quase ninguém tem Face na formosa ali, pastor é doido. Depois você corta isso aqui que eu vou falar, mas eu acho Tá, que não, pode ficar tranquilo que eu edito depois. Na sexta-feira, naquela programação, o rapaz cantando lá na frente, eu nem sei o nome dele, nem lembro. Leonardo Gonçalves. E aí, eu não sei se foi você, acho que foi você, né, quem disse, não, botasse um violão na mão do Isaac, botasse não sei o que na mão do outro, até o judeu ia dar pulo lá na frente. Engraçado. O judeu ia falar línguas, né? É verdade. Bom, então vamos, o texto que eu discuti na aula passada, vocês têm aí no grupo, né? Que eu tinha mandado. Tem. Aí, deixa eu abrir aqui. Isaías 8, 9 e 10, é isso? Isso. Ok. Deixa-me só achar o texto aqui. Deixa. Isaías 8, 9 e 10. é isso aí. Pronto. Ok. Então, a tradução do texto: despedaçai povos e sede aterrorizados, ouvi todas as distâncias da terra, cingi-vos e sede aterrorizados, cingi-vos e sede aterrorizados. Fazei plano e será frustrado, dizei palavra e não permanecerá, porque Immanuel, quer dizer, porque conosco está Deus, ou Deus é conosco. Né? Esse foi o texto que nós discutimos na outra aula, 2 versículos apenas. Aí eu fiz algumas observações aqui em termos de crítica textual, comparando com a Septuaginta, né? Despedaçai, nesse caso nós temos o grau imperativo masculino plural, portanto, quebrai e despedaçai, e a Septuaginta, ela traz gnote, né? Eu vou explicar então o porquê disso aqui. Deixa eu pegar o texto hebraico aqui. Eu tinha anotado aqui em algum lugar. Gnote, traz GNW. Não é, porque está sem a fonte grega. Ah, entendi. Né? Eu vou pegar daqui mesmo. Vou pegar o Isaías aqui do hebraico. Isaías 8. Pegar a caneta.
nós temos essa forma verbal. Eu vou explicar como ler isso, tá? O Rafael está me olhando. Desenho é bonito. Ó, se lê daqui para cá, tá? O resh, o ain, e aqui é um W ou um V, mas quando ele tem sinalzinho no meio, ele vale como U, né? U. Então, é assim que está. E nós traduzimos aqui como quebrar, despedaçar, né? É o imperativo masculino. Quebrar e despedaçar. Depois tem aí as variações, né? Porém, a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, ela dá essa palavra que está aí, só que não está legível aqui, né? Que seria Gnote. Tá. Gnote. Tá? Lemos assim, G-N-O-T-E. A raiz do gnóstico, conhecer. Exatamente. A mesma raiz do verbo, o verbo é gnosco. Né? A mesma raiz de gnosis, que é conhecimento. Certo? Ou aqui saber, sabedoria, né? saber. Portanto, aqui é imperativo também, sabei. Agora, por que será que o hebraico diz quebrai e o grego diz sabei? É porque, assim, se presume, pelo menos é a indicação que o aparato crítico da Stuttgartense, a Bíblia hebraica dá. Stuttgartense é uma edição acadêmica, né, para estudos. Possivelmente tenha havido, antigamente não tinha esses pontinhos, né? Certo. Tenha havido uma variação. Na hora que colocou. Essa letra. Entendi. Então, é possível que o tradutor que fez essa tradução de Isaías para o grego tivesse um manuscrito no qual houvesse o Dalet em vez do Resh, o D em vez do R. E o D em vez do R, aqui nós temos o verbo yadá, que significa conhecer, saber. Então, se fosse o caso de que teria havido uma corrupção textual, uma mudança do Dalet para o Resh, aqui seria saber. Saber. Que depois algum copista, por conta de miopia, eles tinham óculos, essa coisa A lamparina ou está com então azeite. astigmatismo, né? Astigmatismo. A lamparina está acabando o azeite, estava. Ou ele está lá cansado, já de tanto escrever, e ele talvez tenha feito a confusão da letra. Essa é uma hipótese, né? Por isso, a Septuaginta diz saber. Eu prefiro ainda ficar com o quebrai, o arrebentai lá, despedaçai. Porque assim que está no hebraico, e eu acho que não foge de todo ao sentido, tá? Então, ou quebrai e despedaçai. E sede aterrorizados, diz o texto. Não muda assim muito a. É uma variante, né, que fala, mas no final, quando você lê todo o texto, não tira o sentido do texto.
Eu acho que muda um pouco, né, nessa questão. Em vez de saber povos, despedaçar e quebrar, né? Agora, sejam isso demonizados, né? no Já sentido fala, né? de estar exatamente. Então, Porque fala muitas vezes que o coração derrete, né? O coração vai ser derretido, né? De tanto medo, de tanto temor. Né? sim, exatamente. Então esse despedaçar é nesse sentido, né? Olha, fique aterrorizado. Que Exato. É interessante que os antigos egípcios, eles tinham um costume, os faraós, tudo bom? Vai. Opa, tudo bom. Eles tinham um costume de, antes de ir para a guerra, eles pegavam um vaso e faziam uma mandinga. Né? E eles pegavam aquele vaso, jogavam no chão e despedaçavam, porque aquele vaso simbolizava o inimigo que seria destruído na batalha. É interessante, né? Eu não sei, talvez não haja relação nenhuma aqui, mas é interessante esse discurso, né? Um traço cultural, né? Despedaçar e quebrar e ser aterrorizados. Né? Ouvir todas as distâncias da terra. Veja que aqui nós já temos algo mais abrangente, né? Todos os povos, todas as nações da terra. Aí vem, cingivos e serem aterrorizados. Cingivos e serem aterrorizados. Cingivos no sentido de ficarem atentos, né? De estarem preparados, né? De alguma forma. Cingivos, né? quer dizer, colocar a arma, a espada, se armar, né? Todo o aparato de guerra, esse é cingivos. Preparai para a guerra e serem aterrorizados. Talvez até esse "e" pudesse ter o sentido de oposição. Preparai para a guerra, mas sede aterrorizados, aterrorizai-vos, se fosse o caso. Mas aterrorizai-vos. Né? É o contrário. Vocês se preparam para a guerra, mas vocês serão aterrorizados. Né? Aqui tem outra questão, o ser aterrorizado do versículo 9, que assim está no hebraico, né? Ser abalado, aterrorizado. A Septuaginta, segundo a tradução da Septuaginta, daria o sentido de ser derrotados. Mas eu acho que o hebraico, ele está mais... Na aula semana passada. Você veio, não, você não veio. Não vi na aula passada, não vi. Então, eu estou dando uma retomada com eles. Você tem, né? Tá? Sim. 8. Você deixa? Não tem problema? Sim, 8 por 9, né? Ele deixando eu bate nele. Ah, é? Fica quieto aí, mano. Não, maravilha, aí precisa. Fica quieto aí. O pastor não está aqui para me defender. O pastor disse que não vem hoje. Então, mas essas observações agora, eu trabalhei também a questão da delimitação, porque sempre lembrando, quando vamos a um texto bíblico, é interessante buscarmos a delimitação desse texto. Eu digo assim, eu vou estudar aí o Isaías 8, mas de repente não é de qualquer parte que eu vou começar, eu tenho que buscar o começo da película, porque senão eu não vou entender nada. É a mesma coisa de pegar uma carta e ler a partir da metade da carta e achar que eu entendi a mensagem, né? De repente algo fundamental para entender o todo da carta está na primeira parte e eu deixei para lá. Então eu tenho que buscar onde está o início, onde está o fim da película. E nesse sentido, vamos justificar por que o 9 e o 10. Vamos ver. O 8. Ele se espalhará por Judá, com a sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. Suas asas abertas cobrirão toda a largura da sua terra, ó Emanuel. Bom, se olharmos o versículo 8, ele é continuação do texto anterior, porque ele é o rio do qual se fala que é o rei da Síria, tal, né? Então a perícope começou lá no 5,
até o 8. Estamos falando de águas, de rios e assim adiante, inundação, rei da Síria e parará. Logicamente, existe um corte, porque o 9 diz povos. Espera aí, eu estou falando de quê? Da invasão à Síria, em Judá, é algo bem pontual assim, eu estou localizando a situação geograficamente, politicamente. De repente eu paro e falo povos. É outro assunto. É um outro assunto o negócio. Oi? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Então é importante, quando vamos para um texto bíblico, analisarmos o começo. Onde que está esse começo e justificar. Tentar justificar, não é por quê? Estava falando para outras pessoas aqui, ó povos, ou para aquele mesmo povo que estava lá. Então, vamos pensar o seguinte, o Isaías está em Jerusalém, não existe transmissão ao vivo assim, né? Não foi que nem na campanha do Bolsonaro, aí todo mundo pelas redes sociais, não existe isso. Então, o alcance da palavra do profeta é mínimo. É oral no máximo, né? É oral no máximo. Então, no máximo daria para ouvir da rua se ele gritasse. Então isso aqui não dá para saber se foi no mesmo dia ou no mesmo mês. Provavelmente esse é de outro momento. Outro momento. Outro momento. Veja que ele está meio destoado da coisa. Ó povos. Né? Então, aqui começou uma película. Porque o 8 ainda fala dele que vai inundar, que é o rio, que já vem lá do versículo 5. Correto? Agora, vamos para o 10. Por muitos planos que façais, eles serão frustrados, porque Deus está conosco. Agora o 11. Com efeito, assim me falou Javé, tomando-me pela mão e admoestando-me, a que não andasse no caminho desse povo. Com efeito, assim me falou Javé, começamos um novo discurso. Correto? Já está no 11. Começa um novo discurso. No 11. Portanto, o 10, porque Deus está conosco, é a conclusão desse trechinho. O trecho corresponde aos versículos 9 e 10. Então dá para cortar, fazer um recorte para analisarmos os versículos 9 e 10. Sem problema. Certo? Sim. Ótimo. Então, essa é uma questão de delimitação. Então, lembre-se, sempre haverá questão de delimitação. Óbvio, se pegamos, por exemplo, Provérbios já é peculiar. Onde começa a película e onde termina a película? Em Provérbios nós veremos várias coleções. Tem coleção judaíta, tem coleção egípcia, tem coleção árabe, de Edom, quer dizer, há coleções de sabedoria que vêm de diversos povos, né? Copia-se até, fazendo uma certa adaptação, um texto egípcio, a sabedoria de Amenemop, né? Mas os ditados são curtinhos. Você pega a sentença, você pega o ditado e depois a sentença relativa àquele ditado. Tá? Então, o modo de ver, questão de contexto, de delimitar o texto em Provérbios vai ser diferente. Entendi. Certo? Mas não é o caso aqui. Tá, então nós já fizemos um recorte. Vamos ver agora um pouquinho se há, digamos, coesão textual, como que é isso aqui, né? Por exemplo, ó povos, sabei-vos e espantai. Eu vou ler a nossa tradução aqui. Está mais bonita a nossa tradução. Convencido? Despedaçai povos e sede aterrorizados. Ouvi todas as distâncias da terra. Vejam, nós temos aqui, de certa maneira, um paralelismo. Se pensarmos que Amim, povos, possa ter relação com todas as distâncias da terra. Quando ele fala todas as distâncias, refere-se a todas as nações que habitam até os confins da terra, tá? Universalizando
Esses são os amim, esses são os povos. Correto? Cingivos e sede aterrorizados, depois se repete, cingivos e sede aterrorizados. Em hebraico são as mesmas palavras. Fazei plano e será frustrado. Dizei palavra, não permanecerá. O dizer palavra, reafirma o fazei plano do verso anterior. Não permanecerá, reforça o será frustrado do verso anterior. Isso é próprio da poesia hebraica. O verso de baixo, de alguma maneira, reforça a ideia do verso de cima. Seja por afirmação, seja por negação. Então, até aí, alguma observação? Tudo jóia? Depois a conclusão lógica, porque Emmanuel, porque conosco está Ele, né? Deus. Então, se olharmos a questão da coesão textual, as palavras, frases, os conceitos estão bem amarrados, bem conectados, formando um texto, né? Isso não há problema também. Tanto que a repetição de palavras cingivos e sede aterrorizados se repete uma vez, tá? A substituição de palavras, fazei plano e será frustrado, dizei palavra, substitui fazei plano de novo, para não ficar fazei plano e fazei plano, eu digo fazei plano, dizei palavra. Mas a ideia é a mesma. Essa palavra aqui é o plano da linha anterior. Uma forma de reforçar a ideia. Bom? Não permanecerá, reforça ou será frustrado. Então, em termos de coesão textual, temos aqui um texto, um trechinho, tá? Apenas 2 versículos, mas que estão bem amarrados, bem conectados, em termos de frases e sentenças, enfim. Alguma pergunta? Bom, então agora, eu queria que vocês pensassem por um minuto sobre o gênero do texto. Que tipo de texto temos aqui? Por exemplo, é uma promessa, é uma sentença, é um sinal profético, é um gesto, né? É uma canção fúnebre. O que temos aqui? Qual é o tipo de texto? Que gênero textual nós temos aqui? Uma sentença. Há sentenças, né? Fazei plano e será frustrado, dizei palavra não permanecerá. Não permanecerá. Mas em termos gerais, qual é o tipo de texto que nós temos aqui? Como nós podemos... É profecia, mas a profecia ela pode se revestir de várias roupagens, assim, né? Profecia pode aparecer numa forma de lamento, ou numa forma de gesto profético, ou numa forma de ameaça, por exemplo, ou de acusação e a sentença ou ameaça. Então, a profecia, ela aparece de várias maneiras, né? Qual seria a forma desse texto? Vou deixar vocês pensando um minutinho. Aqui tem um monte, sério. No 10 aqui, por mais planos que façais, eles serão todos frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá, porquanto Deus está conosco. É profecia, tudo junto o negócio aqui. Aqui ele fala bastante também no futuro. Ele fala que vocês, aqui no 9, todos os países distantes preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Então, ele fala no futuro. Ele está como que sentenciando, né? Ele já está dando por mais que vocês venham a tentar algo, né? Por mais que vocês venham se preparar
para lutar conosco, né? Pode ficar aterrorizado, vocês já perderam esse negócio aí. Não vai ter como vocês terem êxito nesse propósito de vocês. Né? Então a sentença, ele está sentenciando o adversário a uma derrota iminente. Assim, ó, por mais que você faça aí, vai passar um trator de esteira aí por cima de vocês. Não tem como. Certo. Era isso que vocês estavam dizendo também? Assim? Né? Por mais que vocês tentem fazer algo, o Emmanuel já determinou. Vocês estão tentando aí alguma coisa contra a gente aqui, mas não, pode tirar o cavalinho da chuva. Aqui, o 9 lá no final. O Emmanuel estava conosco. Cingivos e sereis despedaçados. Lá no final do 9. Se vocês se prepararem para a guerra, vocês vão ser destroçados. Né? Nesse sentido, estou alertando vocês. Se vocês querem vir para a guerra, então se preparem que vocês vão ser derrotados. Por mais que façam, vocês serão frustrados. Certo. E ele ainda alerta os povos para além desses povos que estão em guerra contra ele. Olha o que vai acontecer com esse cara aqui. Né? Olha o que vai acontecer com ele. Ele está lutando contra o próprio Deus. Né? Certo. Sério, quando eles falam assim, Deus está conosco, tudo isso está acontecendo, Deus está com eles ainda? É isso? Então, para responder essa questão, vocês me desculpem ser mal criado e fazer outra pergunta. É judeu, está sendo judeu, hein? Judeu que faz isso aí. Ah, é? E é a técnica deles. Vamos imaginar isso. Responde com uma pergunta. Né? Isaías ou alguém, enfim, se essa palavra foi escrita para ser lida numa reunião, tá certo? Então agora estamos aqui com a palavra escrita para ser lida numa reunião. Como eu disse, não há transmissão ao vivo, via satélite, nada disso. Tá? Portanto, o que eu estou dizendo aqui atinge o ouvido de vocês que estão aqui. E eu estou dizendo, povos, cingivos e sede aterrorizados, fazei plano e será frustrado. Dizei palavra e não permanecerá, porque Emmanuel. Esses povos estão me ouvindo falar? Não. Para quem que eu estou falando? Ele está falando para encorajar nós que estamos aqui. Meia dúzia. Opa! Então, essas palavras não são dirigidas literalmente aos povos? Se não, para aquele pequeno grupo que está ali reunido. Pode ser também que ele talvez não tenha falado, sim, somente escrito, e aí, pelas escrituras, isso alcançou esses outros povos. Mas eu acho que não era essa a intenção. Naquela época, não era a intenção, porque naquela época, eu acho que o Antigo Testamento vai ter um alcance maior entre os povos quando ele for traduzido para o grego. Eu acho que daí pessoas que falam grego vão ter acesso ao Antigo Testamento. Mas enquanto, como é o contexto aqui, ele está restrito ao hebraico, somente para as comunidades que falam. Está falando com os corintianos, né? Com os palmeirenses. Falando com os corintianos. Né? A turma dele, para o pequeno grupo. Só para o povo do palácio você está falando. Então, e nesse sentido, quando ele diz Amim, povos, todos os confins da terra, para quem ele está dirigindo essa palavra? De forma concreta. Os poderosos. Para o rei ali, né? Os sacerdotes, a turma que está em volta dele. Nós estamos aqui neste recinto, lendo o texto em hebraico, falamos em hebraico, né? E o texto diz, povos, todos os confins da terra. O leitor, ou o autor, por meio do leitor, está se dirigindo a quem? A mim? Aos povos?
e aos confins da terra? Não. Não. Para a audiência que está aqui. Só que está ali. Para a audiência. E essa audiência, quem é essa audiência? Quem são essas pessoas? Qual a nacionalidade delas? São judeus, lá de Judá, né? São de Judá. São de Judá. E a elite ali, né? Ou Se é no mesmo seja, contexto, se ela vem no mesmo contexto que já vinha, é para a corte, né? Ou seja, dirige-se essa palavra diretamente a ouvidos judaítas ou judeus. A pessoas, portanto, que estão passando por uma situação difícil por conta da ameaça dos povos. Então, para esses ouvidos, vamos supor que somos judeus, estamos nesse contexto, seja assírio, seja babilônico, e de repente alguém diz: povos, vocês serão aterrorizados, fazei planos, mas esses planos não subsistirão, porque Deus está conosco. Para os teus ouvidos judaítas, isso soaria como o quê? Uma palavra de quê? De incentivo. De incentivo, Conforto. de conforto, Só fica tranquilo. ânimo. De que mais? Não tem uma palavra assim que a gente pudesse, De exaltação, né? que nós pudéssemos usar? Oi? De exaltação. E de salvação. E de livramento. Palavra de livramento, palavra de salvação. Está mais para livramento. Não é? Exato. Então, nesse caso, A gente já tinha comentado, né? No contexto que o rei está com medo, a corte está com medo, a elite está falando: ó, os caras estão se reunindo lá para vir nos atacar. Os caras estão armando os exércitos para, né? então, Para vir aqui. Ele já tinha alertado antes, né? Aquela questão de Emanuel, no texto anterior. Parece que ele está reforçando aquelas ideias iniciais, né? em outras palavras, quando ela fala de despedaçar e tal, é despedaçar os inimigos. Para os ouvidos daquelas pessoas que escutavam essa leitura, essas palavras soavam como palavras de salvação, de livramento. Então, qual seria o tipo de texto, o gênero, né, que nós teríamos aqui? Penso em palavra de salvação. Porque a palavra de salvação em relação a quem está escutando, que se sente ameaçado por esses povos. Esses povos, na verdade, aqui não tem nome, mas pelo contexto da história de Israel, assírios, babilônios, né? E assim adiante. Nesse sentido aqui é a palavra de salvação. Não sei se eu fui claro. Não, Sim. não. Certo? Ô, sério, mas a palavra aqui está falando para o povo dele lá, né? Não para o possível. Então, não. Está falando diretamente para o povo de Judá, os judeus. Não precisa fazer mais nada. Já, se preparar, cingivos, está falando para o povo ali dele mesmo, né? Não, esses cingivos é porque isso é retórico, né? Ele está dizendo para os povos: vocês podem se armar, cingir aí vestir armadura, botar espada, né? Se preparar para a guerra. Podem se preparar para a guerra. Em outras palavras, pode vir. Pode vir. Né? Vem, né? Sabe quando você diz assim, vem, né? Mas a sentença aqui é de derrota, né? Não, de vitória. É de vitória para o povo para de Israel. De derrota para esses povos. Para ajudar, né? Então, retoricamente, eu estou dizendo: povos, vem, pode vir, venham, né? Venham. Deus está conosco. Só quem está ouvindo aqui é só judeu. É só judeu. É só nós. Por isso a palavra de salvação. E isso tem a ver com o quê? Com o que eu vou pôr no quadro agora. Teologia de Sião. Já ouviram falar disso? Já, mas não.
Sião, porque se da próxima palestra o Dwight não falar, vocês já estão sabendo da história. Sério, a vitória aqui está só Deus está conosco, né? Se não tivesse Deus conosco aqui, Não, esse é o sentido. Pode ser Deus uma- está conosco é a conclusão, quer dizer, do discurso. porque é só sentença de morte aqui. Aí chega no final, mas peraí, Não, mas- Deus conosco. A sentença de morte para quem? Para os inimigos da gente, para os nossos inimigos. É a sentença de derrota dos nossos inimigos. Então, para nós, é Vitória. vitória Para nós é uma palavra de salvação. de salvação. Então, vejam, aí nós temos retórica, né, nesse discurso. Teologia de Sião. O que é a teologia de Sião? Vamos olhar o Salmo 76 como exemplo, tá? Vamos lá. Posso ler? Pode. Deus é conhecido onde? Judá. Em Judá. Em Israel, grande é o seu nome. Temos aqui um quiasmo. Tá? O quiasmo, lá, nos dois versos, o sujeito vem primeiro, Deus é conhecido em Judá, no lugar, Judá. Depois invertemos, em Israel, grande é o seu nome. Tá certo? Israel e Judá formam um paralelo. Sua tenda está em Salem, e em Sião a sua moradia. Novo quiasmo. Sua tenda em Salem. Salem é um lugar. Começamos o verso seguinte com o lugar. Em Sião está a sua morada. O meu está um pouco diferente, posso ler? Por favor. Deus é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. É o mesmo, são A, sinônimos, né? Jerusalém, Sião. a sua tradução qual que é? É aquela do pastor lá. Qual que é do pastor? Mensagem. Nova Internacional, NVI. É que eu baixei aqui do celular. Então, mas aí tenda e casa é sinônimo. É, Jerusalém, Sião, não Por quê? fala. Jerusalém, Porque- Jerusalém. Porque o Israel não faz aquele Israel vem por último, ele não faz primeiro a menção do lugar e depois o nome. Ó, Deus é conhecido em Judá. Aí tá como o seu? Também. Então, Seu nome é grande em Israel. O seu tá famoso. Então É. é sinônimo. Grande e famoso é sinônimo. Não, sim, mas eu tô falando em relação ao do céu. Sua tenda está em Salém. Aí você fala assim, sua morada, né? Jerusalém. No caso em Jerusalém. Sua casa em Jerusalém. Em Sião, sua morada. Aí no seu Está no nível. então, Ele mora no Monte Sião. Então, que Sião é um monte. Sim. é que ele mora no Monte Sião, é uma tradução, mas ao pé da letra, se você pegar do hebraico, o sentido é esse, o significado é esse, mas Nodá, quer dizer, conhecido, Bihudá Elohim, conhecido em Judá é Elohim. Depois, Bisrael Gadol Shemo. Em Israel, veja, inverteu. Em Israel, grande é o nome dele, é o seu nome. Né? Mas a sua tradução está correta. Porém, Só não inverteu o negócio. Isso aí. só que aí o versículo 2, Jerusalém, Sião. o versículo 2, Vairi Bishalem Sukkot, né? Quer dizer, a sua tenda, Sukkot. Bishalem, em Salém. Jerusalém é a interpretação do nome Salém. Quando lemos Salém, dizemos aqui é Jerusalém. Tá certo? Tá. Literalmente, Salém é o nome Salém. antigo de Jerusalém. Né? Melquisedeque, Salém. Isso aí.
Eu tenho uma heresia legal aí que vai sair sobre Melquisedeque. Que legal. Salém. Depois dessa, vocês estão preparados para ouvir Eu sei do qualquer ordem seguinte. da vida. Já está pronto, já, Sérgio? Eu sei do seguinte, eu fico conversando com o pastor Rafael aqui, a gente entrou por um caminho que não tem volta. Eu não sei quando que foi que a gente entrou, né, pastor? Mas não tem volta. A gente está numa encruzilhada do tipo, olha, se aprofunda ou seja raso o resto da vida. Porque a nossa fé vai depender de quanto a gente vai se aprofundar. Né? Claro, não que eu pretenda ser um acadêmico, porque quando a gente é acadêmico, a gente consegue aprofundar bem mais. Mas a gente tem que ter um cuidado com a palavra agora, para não ser mais raso. Sabe? Eu vejo bem como aquela palavra em Ezequiel, né, que a água até o tornozelo, até o joelho, até a cintura, e tem uma hora que não bate mais o pé. Não bate mais o pé, você se sentir assim imerso, né? Porque acontece o seguinte, eu estava vendo, peguei até eu não lembro o que eu mandei no grupo aqui, as igrejas, eu estou falando do lado protestante, né, do cristianismo, as igrejas protestantes, principalmente os pentecostais, têm dificuldade de se aprofundar, né? Tem uma dificuldade de se aprofundar. E esse pessoal vai ficar cada vez mais neurótico. Cada vez mais neurótico, porque cada vez mais você fica necessitando de milagre, de mover. E chega uma hora que isso é insaciável. E aí a palavra vai apaziguar os corações. Se você tiver a palavra fundamentada, você vai conseguir apaziguar os corações. Porque é muita heresia, é muito... Quando você fala assim, você é ético e tal, mas não, é ético para o conhecimento comum, para o raso, né? Para quem não quer nadar, quer ficar só na onda, sabe? Só pegar onda, surfar onda. Mas não tem só onda, tem um mar profundo ali para descobrir. E a gente não dá para ficar só na onda. O pastor Rafael percebeu isso, eu já percebi isso há muito tempo. Eu tive crise de existencial até por isso, assim, de falar, puxa vida, eu sei muito pouco do que eu estou falando. Será que Deus está falando comigo mesmo ou é coisa da minha cabeça? Aí, quando você vai mergulhando mais profundamente, você encontra bases para o que falar. Não fica só na onda, sabe? Você só vê a água por cima, só vê a espuma do mar. Você não sabe o que tem ali embaixo. E está muito perigoso, está um negócio assim, maluco. Os malucos estão por aí, em todo canto. Eu sei que tem maluco que mergulha também, que busca coisas profundas, mas a gente tem que tomar cuidado com o que pega. Então, a gente está fazendo um exercício aqui de poucos versículos e tentando mergulhar um pouco mais profundo nesses versículos, mas isso está dando metodologia para a gente fazer pesquisa mais profunda no resto da vida. A ideia é essa, entendeu? Isso é bom. A ideia é essa. Meu objetivo também. A ideia é essa. Isso, tem que treinar. Se não treinar, não sabe ler. Eu percebi isso, se a gente não treinar, a gente não vai saber ler. Não vai saber ler. Aí cada vez mais a gente vai pegar uma palavra na internet e vai na igreja e pega. Porque não sabe se aprofundar. Eu não sei sobre tal tema, eu vou na internet, escuto o negócio e blá. Vou lá na igreja e entrego. Deus me entregou agora, essa aqui é quentinha. Pois é. Né? E não é assim. É importante tentar, como você disse, o treinamento que leva, né,
ter um olhar sobre o texto pelo qual você consiga perceber lá algumas nuances, né? Você tem que perceber o e, claro, você entendeu o contexto, você entendeu a historiografia, você compreendeu, mas além disso, o texto em si ele fala. O texto em si ele fala. A narrativa que está ali tem coisa por trás ali. Se você tem que saber mergulhar ali. Porque senão você fala uma tremenda. Aí você comete uma heresia. Eu falei de um. Claro que existe licença poética, eu vou respeitar uma licença poética, a gente tem que entender isso, né? Mas, por exemplo, eu até mostrei para um pregador conhecido aí no meio pentecostal. Aí eu peguei uma palavra dele que ele pegou ali Gênesis no começo, quando Deus começa a criar as coisas, né? O ser humano tal, ele fala assim, sabe por que Deus criou o homem? Porque ele estava no escuro e sozinho. Usando aquele princípio lá que era um caos, que é sem forma e vazio. Aí ele falou, Deus se sentiu só e criou o homem. Mas ele faz isso com a veemência que toda a igreja começou a gritar, glória a Deus. As pessoas às vezes falam algumas coisas que não... Eu entendo a licença poética, mas tem exageros, né? Tem... Tomar cuidado, né? Então, mas... Aqui, voltando ao... Mas obrigado por suas observações. Aqui diz, em Salém está a sua tenda, ou a sua cabana. Depois, e a sua morada em Sião. Veja que novamente houve uma cruz, né? O quiasmo. Primeiro o lugar, a localização, Salém. Depois a moradia. que faz isso, depois ele volta, ele cálculo diz, de fração, né? a morada em Sião. Um X. Então está um X assim. Mas nós conseguimos identificar. Salém é o Sião. Certo? Sião é o monte sobre o qual estaria o templo de Salomão. Bom, por que estou dizendo isso? Né? Porque depois desse salmo, ele começa a dizer, ali onde? Em Salém, Sião. Ali quebrou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a guerra. Ali os inimigos foram vencidos. Em Sião, sois luminoso e célebre pelos montes de despojos deles tomados, os corajosos dormiram seu sono, e os braços falharam os guerreiros todos. Alusão talvez aos assírios que morreram quando acampavam em redor de Jerusalém, pelo menos é o que alguns entenderam na antiguidade sobre esse salmo. A tua ameaça, ó Deus de Jacó, carro e cavalo ficaram parados. Tu és terrível, quem subsiste à tua frente quando ficas irado? Do céu fazes ouvir a sentença, a terra treme e permanece calada. Quando Deus se levanta para julgar e salvar todos os pobres da terra. A ira do homem é louvor para ti, tu te cinges com os que escapam à ira. Fazei votos a Yahvé e assim adiante, né? E o 13, ele corta o sopro dos príncipes, para os reis da terra ele é terrível. Qual é a ideia? Em Salém, Sião, Jerusalém, onde está o templo e a morada de Yahvé, os inimigos não puderam entrar. Eles foram destroçados, destruídos. E a partir daí nós temos outros salmos desse terror. A teologia de Sião. Exatamente. O que é a teologia de Sião, né? A teologia de Sião, ela é aquele, digamos, consiste naquela afirmação, né? Naquela, não sei se seria ideologia, de que Jerusalém é inexpugnável, porque Deus habita nela. Os inimigos de Jerusalém serão destruídos e não entrarão na cidade, porque Deus a protege. Emmanuel. Porém, quando nós vamos para um profeta como Jeremias, Abacuque também. né?
Abacuque também. Também, mas vamos para Jeremias 7. Jeremias? Jeremias É 7. por isso que o pessoal tinha tanta raiva dele. Não é só. Cortava A questão barato. de fé é uma questão política, né? Antes É. de qualquer coisa. Né? Jeremias cortou barato, por isso que Por isso que 7. jogam ele na prisão. No pessoal. Vamos ver lá. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte de Yahvé. Coloca-te à porta da casa de Yahvé, do templo, e anuncia ali esta palavra e diz: escutai a palavra de Yahvé, vós todos os judeus, que entrais por estas portas para adorar a Yahvé. Assim disse Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras mentirosas, dizendo: este é o templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Porque se realmente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se realmente praticardes o direito um com o outro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás dos deuses estrangeiros para a vossa desgraça, então eu vos farei habitar nesse lugar, no país que dei a vossos pais há muito tempo, para sempre. Eis que vós vos fiais em palavras mentirosas que não podem ajudar. Não é assim? Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis, depois vir e vos apresentar diante de mim nesta casa onde meu nome é invocado e dizer: estamos salvos, para continuar cometendo essas abominações. Esta casa onde meu nome é invocado será porventura um covil de ladrões aos vossos olhos? Mas eis que eu também vi oráculo de Yahvé. Aí ele dá o exemplo de Silo, onde estaria o templo, onde teria sido um lugar de culto no Israel pré-monárquico, né? E disse: olha lá o que eu fiz com aquele lugar. Por que eu não vou fazer assim com esse? Né? Ô, sério, Jeremias ele não entra no templo não, né? Ele só profetiza fora. É diferente de Ezequiel. Ele é de linhagem sacerdotal. Mas ele entra? Não lembro, acho que indicação. Só fica só na porta do profeta. Ezequiel que entra. Ezequiel é de lá também. Dani, pode ter até entrado no tempo, mas ele não oficiava, né? Provavelmente não. Ele não oficiava. Porque você só vê ele falando aqui, ó, a porta do templo. Toda vez que ele fala, a porta do templo, a porta do templo. Porque ele está falando com o povo que está entrando, né? Também, né? Nesse caso. Mas o que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de que Yahvé habita neste templo, logo, esta cidade é invencível, essa é a teologia de Sião. Pelo menos eu faço essa associação, né? Teologia de Sião. Enquanto esse templo estiver de pé, a arca está aqui, a gente a presença de Deus está aqui e nós somos invencíveis. Exatamente. Até porque eles tinham motivos para crer nisso, né? Exatamente. Tinham motivos, né? A teologia de Sião vem desde a época que eles estão conquistando a terra, né? Que a arca com os sacerdotes na frente, Jericó. Então, alguns acham que vem dos jebusitas que habitavam Jerusalém, mas para não ir muito longe, né, vamos pensar, por exemplo, na experiência com Senaqueribe, o exército. O Isaías disse: ele não vai atirar uma flecha contra essa cidade. E de repente ele soube de alguma coisa que aconteceu no Oriente, ele teve que sair às pressas. Parece que morreu lá um punhado do lado deles, né? E ele não conseguiu tomar a cidade de Jerusalém. Então, nesse sentido, é que talvez tenha iniciado essa ideia de que Jerusalém é inexpugnável, né? Então, mas o imaginário ele ocorre desde que eles começam a tomar conta da terra,
Ah, tá, Que eles mas estão peregrinando na terra, tomando posse de Jericó, todas aquelas cidades que a arca vai na frente, a presença de Deus, onde Deus vai sim. vir, eles vão dominando Assim, tudo. não, tudo Né? bem. Aí É quando que- eles se estabelecem como cidade, já está imaginando, Deus está aqui. Não, tá sim, tudo, né? não, sim, mas em relação a Jerusalém, que é Sião, tá? Então aí nós temos algo bem particular, né? Quer dizer, tudo bem, tem todas essas tradições, essas histórias, mas em Sião é que se desenvolve essa teologia que é o local vinculada a definitivo, Jerusalém. né? É o local definitivo. Né? Vincula-se a Jerusalém. Quem traz a arca é Davi, né? Para Jerusalém. Mas desde Jesus. Parece né? assim. Bom, a Bíblia diz que é. Né? Historicamente, a gente não... Possivelmente foi Davi. Né? Ela estava lá com os filisteus. Mas a questão aqui é a seguinte: quando vamos para o texto de Isaías, que nós estamos analisando, dá a impressão de que ali nós temos a teologia de Sião. Né? Ou seja, vocês povos podem vir, vocês serão destruídos, porque Deus está conosco. Né? Porém, é interessante como alguém vai escrever essas palavras justamente nesse texto isaiânico, no meio desse conjunto de oráculos relacionados a Judá. Né? Por exemplo, logo após o texto falar da enchente, né, do dilúvio que vai haver em Judá, que é a invasão assíria, aí ele diz a respeito, aí vem esse texto: ó povos, sabeis espantai-vos, né? Sede aterrorizados, vossos planos não darão certo, porque Deus está conosco. Então parece que é um contraponto aí, né? Ou seja, a palavra do profeta, as palavras proféticas, porque aqui nós temos, eu acho que um acréscimo ou uma inclusão posterior. Eu não penso que seja na sequência que Isaías teria dito isso. Talvez até sejam editores do texto de Isaías que incluíram essas palavras inspirados na teologia de Sião, mas de qualquer maneira, esse texto aqui, ele pode evocar a esperança num contexto em que a esperança não está lá muito, né? Não é muito próxima. Está conturbada, né? Então, Conturbado, invasão, né? Qualquer hora pode, né? Exato. O PT tomar o poder de novo. Pois é, então aí, Emmanuel, Deus está conosco, né? Então a teologia de Sião, a gente pode dizer então que seria uma teologia de que no fim tudo vai dar certo. Prosperidade. Tudo vai acabar bem. Porque tinha tantas promessas, né, sobre Jerusalém, na inconsciente dele. Prosperidade. Em Prosperidade. relação a Jerusalém e ao templo. Então é uma teologia que está vinculada a Jerusalém, Ao tempo. ao templo. Mas hoje é Ou seja, diferente, é a não. salvação de Jerusalém. Mas esse Hoje, Sião é um monte, né? Sião é onde está o templo. Então, por extensão, é Jerusalém. Hoje não é diferente. O templo hoje não é nós? Não, eu Se sei. for colocar hoje essa teologia de Sião, é prosperidade. Mas você nós- vai ser próspero. Nada vai acontecer com você. Não, mas eu acho que aqui nesse texto, Não, trazendo para hoje. aí nós estaríamos ressignificando esse texto. Quer dizer, não estaríamos dando sentido na original. É o livro do cérebro. O texto original, o texto lá no seu contexto original, refere-se a Jerusalém, a salvação de Jerusalém, ou a salvação do povo de Deus. Né? Então Deus está conosco, a despeito da ameaça dos outros povos e das nações. Não é à toa que depois haverá uma expansão desse pensamento na Apocalíptica. Se pegarmos lá o texto de Zacarias 14, né? Vamos dar uma olhada. Mas então quer dizer que quando falavam isso daí, para os outros povos, podem vir e tal, não é
não estava tão certo assim da vitória? É isso? Não, ao contrário, eles estavam... É a confiança em Deus. Vamos pensar assim, a despeito dessas profecias de Isaías, como a profecia anterior falar da invasão dos assírios como se fosse uma inundação do rio, a água até o pescoço, né? E aquilo tudo, e o rei da Síria que vem com todo o seu poderio, sua glória e assim diante, mesmo assim Deus está conosco. Quer dizer, parece que os editores, eles incluem algumas palavras inspirados na teologia de Sião para trazerem a esperança para uma situação de desesperança. É até possível que nós tenhamos aqui já um contexto mais exílico, o exílio babilônico. É como se fosse mesmo, como se as circunstâncias fossem todas contrárias, Emmanuel. Exato. Mesmo que não estejam indo bem, mas no fim a gente... Por isso que eu estava falando de Abacuque, né? Ainda que não haja vacas, não sei o que lá, ainda assim exaltaremos da minha salvação. É interessante. Esse, né? No final. Aquele salmo lá é muito bonito, né? Aquele salmo. Mesmo que tudo estiver errado, você salva. Pode ficar tranquilo. Sério, tu já ouviu falar na teologia da prosperidade? Sim. É igualzinho que você está falando aí. Não, mas é e não é. É se nós ressignificarmos para a teologia da prosperidade essa mensagem. Mas o texto aqui, vamos pensar na situação vivida pela comunidade judaica, né? Principalmente nos períodos de exílio, ou nos períodos de restauração, né? No período persa já, quando eles estão tentando restaurar, trazer à vida aquela antiga Jerusalém que fora destruída pelos babilônios, aquela coisa toda. Então, essa teologia, ela pode inspirar, digamos assim, essas pessoas com confiança em Deus. Deus está conosco. A esperança não morreu. A esperança continua viva. A chama da esperança continua viva. Porque a tradição rabínica fala que elas crescem bastante nesse período, né? Do exílio, que as sinagogas, né? Já que não tem o templo, São sinagogas. criam as sinagogas, e na sinagoga eles tinham que ter uma teologia de esperança. Sim. Né? Sião vai ser restabelecido, fica tranquilo que né? Para manter a unidade do povo, de alguma forma, né? Restaurar esse... Sim, é verdade. E vejam que essa teologia de Sião também inspira textos apocalípticos. Zacarias capítulo 14 já é um texto praticamente apocalíptico, né? Então, ele faz parte da última, digamos, da última sessão do livro de Zacarias, provavelmente é bem mais recente do que o próprio profeta. E ele diz aqui no capítulo 14: Eis que vem o dia de Yahvé, quando em teus seios serão repartidos os teus despojos. Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. Aqui diz: a cidade será tomada, as casas saqueadas, mulheres violentadas, metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Então Yahvé sairá e combaterá essas nações, como quando combate no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, na parte oriental. O Monte das Oliveiras se rachará pela metade. E aí vem todos os detalhes e tal, né? Isso aí ele estava vendo quando ele estava falando isso? É Apocalipse, né? Tá. O texto aqui. Depois a gente fala um pouco do Apocalipse. E acontecerá naquele dia que não haverá mais luz, mas sim frio e gelo, haverá um único dia, sem dia e sem noite. Aqui ele vai detalhando, né? Vamos pular aqui. Aqui diz: habitarão nela, no versículo 11, não haverá mais anátema, e Jerusalém será habitada em segurança. E será esta a praga com que Yahvé ferirá todos os povos que combateram contra Jerusalém. Ele fará apodrecer a sua carne enquanto estão ainda de pé.
os seus olhos apodrecerão em suas órbitas e a sua língua apodrecerá em sua boca. Então veja, Yahvé interferindo em favor de Jerusalém. Mesmo que no início ele diz que Jerusalém será tomada, mas depois Jerusalém será salva e será habitada em segurança. Então não deixa, na minha opinião, de ser um eco, né? Uma ressignificação, sei lá, da teologia de Sião. Então a teologia de Sião é importante, em Isaías também é importante a teologia de Sião, porque o Sião é importante, o templo é importante para Isaías, né? Nesse sentido. Então lá o nosso texto, me parece que os versículos 9 e 10 estão mais relacionados com a teologia de Sião nesse sentido. Alguém, talvez o editor, ele, através dessas palavras, ele está enfatizando a esperança, digamos, a fé em Deus, em contextos. E esse texto aqui cai naquele caso o Isaías, é o segundo Isaías ou é o primeiro Isaías? Não, ele está na seção do primeiro Isaías. Primeiro Isaías. Mas isso não significa que o que texto... novo acréscimo. É. Tá. Só não sabemos de quando. Certo? Certo. Então, aí temos a questão do gênero. É uma palavra de salvação, nesse sentido. Impregnada da teologia de Sião. Sim. Que não deixa de ser importante quando analisada à luz da profecia. Aí é interessante, né? Quando nós analisamos uma teologia como a de Sião, à luz de profetas como Isaías, Jeremias e assim adiante. Mas eles ficaram tremendamente exclusivistas, né? Virou um clube do bolinho, né? É. Bem sectário, né? Bem fechado. Né? Então, por isso eu acho importante, repetindo, à luz dos profetas. Se nós lermos, por exemplo, Jeremias, nós perceberemos que o Immanuel de Isaías, ele é significativo, ele é verdadeiro, quando correspondido pela conversão. Oprimir o indefeso e entrar pelas portas do templo, achando Immanuel, que Deus está conosco, porque escolheu esse lugar, é muito coerente. É entrar pelas portas do templo, mas que essa entrada pelas portas do templo seja coerente com o modo como eu estou tratando o órfão, a viúva e assim adiante. O comportamento social, né? Aí sim. Mas o profeta Jeremias aponta a incoerência entre prática e discurso. Humildade, né? O que estavam pregando não estavam vivendo, é isso? Não estavam vivendo, porque estavam oprimindo os outros, pisando nos outros. Tá? Não, eu fico Então, imaginando. Idolatria. Eu fico imaginando assim, a gente brinca e tal, né? Mas nos dias de hoje, né? Você é líder cristão, né? Não vou nem falar evangélico em si, mas evangélico sim, porque nos diz respeito. Você tem um discurso de... Eu entendi o que o Rafael quis dizer, um discurso triunfalista, apesar dos pesares, né? Apesar de toda a circunstância. Olha, se você tiver sob o guarda-chuva de Deus aqui, pode ficar tranquilo que no final vai dar tudo certo. Né? Um discurso de triunfo no final. Né? Ou seja, aí você vê a incoerência do discurso para a prática diária. Hoje em dia, né? Estou falando hoje em dia, tal. Agora você imagina essa história 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás, mais ou menos quando isso aqui está acontecendo, 2.600 anos atrás. O Isaías 2.800. 2.800 anos atrás, que o povo... Ou 2.700. Se hoje o povo é massa de manobra, imagina 2.800
anos atrás, né? Se hoje é vida de gado, né? Que é a música esqueci o nome dele, que fala de vida de gado, que o povo é marcado, né? Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? Tipo, imagina os líderes de 2.800 anos atrás, como eram então? A coisa era, né? Qual é o oráculo para hoje? Aí esse profeta falava mal. Aí ele, não, vou no que fala bem. O oráculo para hoje é esse aqui. E é nesse contexto que a gente vê Oséias indo contra a elite, é nesse contexto que a gente vê Isaías também contra a elite, né? E um é do campo, o outro é da cidade, mas o discurso é muito parecido. Muito parecido. Porque as estruturas de poder, assim, também são. Um é mais na lata, o outro é mais bonito de ler, vamos dizer assim. Um é mais seco e o outro é com vinho, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Exatamente. Então, o contexto desse texto, porque depois que nós trabalhamos delimitação, trabalhamos coesão textual, a estrutura, o gênero literário, que foi a questão da palavra de salvação aqui, seria interessante identificar de quando vem esse texto. Aí que está o problema. Né? Porque essa perícope dos versículos 9 e 10, eu acho que é meio complicado. Poderíamos até pensar, olha, eu tenho a impressão que, eu imagino que, mas imagino. Tem evidências que... Não tem como provar assim. Né? Só percebo que ele está meio que deslocado. Né? Nós passamos de um assunto para o outro assunto, simplesmente, do 8 para o 9. E depois do 10 para o 11, de um assunto para o outro. Então, 9 e 10 fazem um assunto só. Mas, além disso, de quando é esse texto? Ele está em guerra, né? É guerra aqui o negócio. É até possível, ou que já passou por guerra, né? Por uma situação difícil. Enfim, é difícil dizer de quando é. Tá? Então, às vezes, não tem problema nós dizermos que não sabemos sobre algum contexto e assim adiante. Porque não sabemos. Não tem evidência suficiente para... Parece que não, né? Atribuir a Isaías, porque está no livro de Isaías, seria uma ótima ideia. Mas também tem lá seus problemas, né? Que alguém poderia simplesmente dizer, não, mas por que tem que ser? Sabemos que na edição de textos antigos acrescentava-se muita coisa durante o processo de compilação. Então, é difícil dizer que quando é. Certo? Mas isso não elimina a importância das palavras. Acho que isso que é importante. E as palavras nesse contexto são importantes. Num contexto em que as profecias estão marcadas por visões um tanto negativas, né? Do tipo da inundação do que falei aqui do versículo 5 ao 8, que é a invasão assíria. Quer dizer, essa invasão assíria, alguém subsequentemente poderia entendê-la invasão babilônica. Tá? Se você lê um texto sagrado que diz sobre a invasão dos assírios, mas você está vivendo uma situação muito parecida com aquela posterior, você pode interpretar esses assírios aplicando também a tua situação, os babilônios. Por exemplo, há um comentário a Abacuque, que foi descoberto entre os manuscritos do Mar Morto. Nesse comentário, o comentarista faz uma relação dos invasores citados em Abacuque com os romanos.
É óbvio que o Abacuque não estava falando de romanos, estava falando de babilônios. Mas ele vai interpretar assim por quê? Porque ele vivia no contexto dos romanos. O comentarista. O que significa o texto? O que significa? E nós ressignificamos até hoje. É mais ou menos o que o Rafael Da prosperidade. Teoria da prosperidade. significou o texto. Nós fazemos isso. Ressignificamos. Interpretamos ele à luz da nossa realidade. Da nossa realidade, isso. E óbvio que não é o que o Originalmente significa. mas dá para aplicar. Mas, Dá para certo? Dá para aplicar, né? Dá para fazer uma. Dá pra fazer uma pregação legal isso aí. Dá para aplicar aí, ó. Tá. Aqui, ó. Isaías estava profetizando as universais da vida. Para 2018 ele já estava vendo, né? Tá certo? Que interessante a questão de ressignificar. A gente pegou esse trecho e fizemos uma ressignificação com o momento atual, a teologia da prosperidade, né? Que, lógico, o texto ali naquele momento não tem nada a ver com naquele contexto que não estava falando, mas nós ressignificamos ele para os dias de hoje, até para a gente poder fazer como que chama assim, tem um nome correto, mas enfim, esqueci a palavra agora, quando você ressignifica assim, abstrair, né? Você consegue abstrair para poder entender melhor a coisa. Eu fiquei imaginando, nossa, eu perdi até o fio da meada aqui, do que eu ia falar. Putz, esqueci, não, é uma outra coisa, quando eu lembrar aqui eu vou falar. Oh meu Deus, está na ponta do. Esqueci agora o que eu ia falar. Fui puxar esse fio aí e deu um curto aqui. Não lembra mesmo? Não lembro. Nossa, eu vou lembrar, eu falo de novo agora. Tudo bem. Vamos ver, eu vou lembrar. Que revelação. Então, mas agora também já falamos do significado, né, dos conteúdos, porque você vê aterrorizados, cingivos e assim adiante. Esse texto, portanto, vamos concluir aqui, ele é uma palavra de salvação, porque imbuído, ou como ou inspirado, me parece, né, na teologia de Sião, ele está trazendo a fé e a esperança, digamos assim, de que a comunidade vai sobreviver, né? Nesse caso ali, fala de Jerusalém, de Judá, mas como é difícil dizer quando é que esse texto foi escrito, né? Pode ter sido posterior, né? Pode ter sido posterior, né? Tá. Observações? Não, entendi. Tudo certo. Tudo bem? Entendi. É um texto, então, que ele pode estar num momento posterior aqui, algumas coisas. Sim. Entre aspas, contaminado com essa teologia de Sião. Sério, esse Um texto pouco aqui, positivo, eu estava pensando aqui agora, esse texto aqui, ele só entrou aqui, não sei se, como você falou, se ele é daqui, se não é, ele só entrou aqui porque está escrito Deus está conosco, só por isso, que está bem no comecinho aqui do filho de... Então, legal. A tua pergunta é ótima. Porque ele usa o Immanuel, que aparece no versículo 8, ó Immanuel. Isso. E que depois vai aparecer No 10. no 10. 10 e anteriormente aparece no nome da criança. Não é isso? Isso aí. No nome, cadê o nome da criança? Lembrei agora, é justamente isso daí, o nome da criança. A Immanuel. gente ressignificou para o cristianismo essa profecia local que a gente está falando aquele dia lá. A gente ressignifica. Ele está falando de Jesus, não sei o quê. Não, é local, meu. Exato. Mas para nós tem um significado. Sim.
Não, é legal, é exato isso, mas vejam, por que será? Será que o Immanuel, que está no versículo 10, atesta a autoria isaiânica? Isso aí. Por isso que eu acho que eu creio que ele entrou aqui. Tem tudo a ver não, o nome, né? Está no começo ali do filho e tal. Sim. Agora, se nós pensarmos que o livro de Isaías, o Isaías, digamos assim, literário, então, é interessante. Então, mas não é de se pensar que o Isaías literário ele seja mais abrangente do que o Isaías histórico. Eu entendi. Entendi. Não, ele é mais universal. Ele não é tão específico, né? O histórico deveria ser mais específico, certo? Porque o Isaías histórico, ele produziu, ele falou, né? Escreveu também algumas coisas, a gente sabe que ele escreveu. Mas será que ele apenas ele escreveu? Não. Né? Discípulos dele escreveram, Que tinha outras filhos dos visões. discípulos, O segundo e o terceiro netos foi dos ele, né? discípulos. Talvez ele Tinha outras visões e outra realidade. E a memória das palavras dele, muitas vezes, foi fixada por escrito, paulatinamente, posteriormente. Então, tudo isso que se atribui ao Isaías também passa como um trabalho de uma comunidade. E a tradição oral hebraica que é fortíssima, né? E toda a tradição oral deles. Exato. A comunidade é que escreveu o livro de Isaías. Então ele foi muito influente nessa época. Nossa. Ele foi influente, mas nem tudo que está no livro vem do Isaías. Pode vir, eu vou até usar esse termo, não sei se eu vou usar com aspas, né? mas de uma teologia isaiânica que se desenvolve ao longo do tempo, inspirado na atuação do profeta Isaías. Na figura de Isaías. Quanto tempo ele ficou vivo? Quanto tempo ele profetizou? Ele ficou... Até ser cerrado no meio. Quantos Ele anos? foi cerrado no meio? Ele foi cerrado ao Não sei, meio, como 40 anos, historicamente. 50, não sei. Nossa. Não sei, A isso é tradição lenda. diz que ele foi cerrado ao meio. Mas é uma lenda, não sei se é verdade, né? No tronco de árvores aí? Mas a história não é verdade, de qualquer não? maneira, o Immanuel... Isso é verdade, Isaías? Que ele foi cerrado? Bom, é uma tradição, uma lenda, o que se conta. Tem livro falando disso? Não há nenhuma evidência, assim. Né? Nenhuma evidência nenhuma. Não sei agora se é verdade ou não. Normalmente os profetas tomavam tijoladas, não é difícil dele ter morrido. Bom, o Immanuel, que está no versículo 10, pode ser de autoria dessa pessoa, desse editor, que conhece o texto de Isaías e que se adequa à mensagem de Isaías. Ele é um propagador dessa mensagem. Então ele leu lá o nome do menino, Immanuel, no capítulo 7. Né? Ele também leu no versículo 8, do 8, Immanuel. Isso. E ele pode, ao construir ao estar inspirado nessa palavra, ele pode ter colocado Immanuel também, porque ele é parte desse grande Isaías, dessa escola, dessa comunidade, desse movimento teológico que se inspira no profeta Isaías e nas palavras de Isaías. Né? Então, o que eu quero dizer é que não sabemos quando que é o texto e nada disso. Esse texto, né, de 9 e 10. E essas pessoas, Célio, que escreveram, eles não usaram o nome deles por quê? Por Isaías ter mais credibilidade? Por que eles não utilizaram, por exemplo, faz um livro com o nome? Tem um porquê ou não? Não, eu penso que é porque, como disse o meu professor uma vez, eu concordo com ele, eu acho que ele estaria corretíssimo nisso. Quem escreveu os textos bíblicos foi a comunidade. Os textos bíblicos são frutos da comunidade.
Mesmo que nós tenhamos um profeta, esse profeta, É da época. ou esse sacerdote, ou essa pessoa, na verdade representa uma comunidade. Então, o Isaías e a sua comunidade, né? Que de alguma maneira está inserido nessa comunidade maior de Judá, do povo de Deus, e essa comunidade, em sua história, em seus altos e baixos, vai experimentando as palavras dos profetas, ressignificando, né? Então, quer dizer, nós temos alguém que se salientou aí, que se destacou, Isaías, né? Então, por isso o nome do livro, Isaías. Mas as ideias e as ênfases, as interpretações, né? As ressignificações vão ocorrendo comunitariamente. E tudo isso agora está debaixo desse guarda-chuva chamado Isaías, porque ele se destacou, né? Como profeta. Claro que tem as profecias dele, os oráculos do profeta Isaías, a atuação de Isaías aqui, né? Só que esses oráculos e essa atuação, eles são... Foi para além do tempo dele. Né? Foi para além do tempo deles, são lidos e ressignificados a cada momento histórico pela comunidade de fé.